Alô, queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse momento especial, esse momento que nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus quer fazer nesta época, nesse momento. Vamos orar, então. Pai, eu peço que esta ministração toque o coração das pessoas, as pessoas sejam completamente tocadas pelo Teu Espírito Santo, as pessoas sejam completamente tocadas pelo mover da Tua graça e que tudo que nós formos fazer agora, Senhor, seja o Teu Espírito Santo a mover, o Teu Espírito Santo a falar e o Teu Espírito Santo a realmente transformar a mentalidade de todas as pessoas, pelo poder que está no Teu Espírito Santo, pelo poder que está na Tua palavra, pelo poder que está aqui e opera em nós e através de nós, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos aqui falando realmente aquilo que está no coração de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a chave, a geração chaves. Isso, na verdade, vamos ser uma série de 16 estudos, e nós vamos falar sobre o posicionamento que o cristão deve ter no lugar de trabalho. E a geração chave, Deus e o seu povo no governo. Como nós podemos colocar Deus no governo? Nós temos Salmos 33:12, que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Como é que uma nação pode ter o Senhor? Como é que uma nação pode viver o Senhor? Como é que uma nação pode viver o Evangelho? É só simplesmente a gente ter igrejas, é só simplesmente a gente estar cheio de igrejas em todos os lugares? Não, na realidade não é só isso. Para que realmente Deus se manifeste numa nação, há uma necessidade de viver várias coisas. Um ponto central, esses estudos, eles vão falar de algumas pessoas especiais, como Maurice Milhomes, Derek Prince, entre outros homens de Deus que foram transformar vários lugares. E a palavra que pulsa desde o princípio pela apóstola Valnice Milhomes, é uma palavra muito profética que diz: a visão central é a redenção da pátria virá pela igreja militante, não por partidos, por presidentes, por reformas. A igreja tem a unção de Deus, o direcionamento de Deus para transformar um determinado lugar. E a igreja precisa ser esse veículo. Então, uma nação, ela se torna bem-aventurada quando Deus é o seu Deus de fato. E onde os princípios de Deus, olha só, onde os princípios de Deus são obedecidos em lugares de decisão. Quando os princípios de Deus são em lugares de decisão, Deus começa a se fazer senhor daquele lugar. Não é ter muitas igrejas, não é ter igrejas em demasia, não, templos lotados, não. É quando os lugares de decisão, aqueles lugares onde as decisões têm que ser tomadas, onde as pessoas vão tomar determinadas decisões, são governados e por cristãos, e esses cristãos tomam decisões segundo a orientação de Deus. Aí é que Deus começa a tomar conta de uma nação. Geralmente nós achamos que uma nação, ela é bem-aventurada pelo número de igrejas. Óbvio, nós vamos ter que ter igrejas, nós vamos ter que ter locais, mas você vai ver lugares que são cheios de igrejas e Deus não faz nada. Vamos dar um exemplo. Nós temos o continente africano, nós temos muitas igrejas, mas a gente não vê uma transformação no continente como deveria ter. Por que a gente não vê uma transformação tão grande no continente como deveria ter? Por que a gente não vê o continente africano sendo transformado? Você pega uma Coreia do Sul, você vê transformações muito fortes naquele povo. É porque alguma coisa realmente não está sendo aplicada como deve. É porque nos lugares de decisão, no governo, não se tomam as decisões conforme a vontade de Deus. Ainda que tenham cristãos lá, ainda que tenham homens de Deus lá. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos estar falando, é isso que nós vamos estar realmente falando nesse estudo de hoje. E esse estudo ele serve para libertar e levantar a mentalidade dos cristãos sobre aquilo que Deus quer para ele. E uma nação, ela não vai se tornar rica por causa da sua riqueza natural, nem pela sua geografia favorável. Nós vemos a África é um continente que tem muitos recursos, que tem coisas maravilhosas, ouro, diamante. Se for falar o Congo parece que só não tem um químico da periódica.
todos os outros minerais da tabela periódica, o Congo tem. Angola parece que não tem 3, o resto tem. Mas não é isso que nos faz prósperos. O Japão, ela não tem quase nada, é próspero. Outros países não têm muitas riquezas e Deus os abençoa. Então, o que que faz? O que que transforma uma nação? O que que transforma uma pátria? Então, uma nação, ela se torna bem-aventurada quando o Senhor, de fato, é seu Deus. Quando os princípios de Deus, eles são executados nos lugares do mundo. E os princípios de Deus são honestidade, os princípios de Deus são honra, fidelidade, justiça, e outras coisas mais. São os princípios de Deus que fazem com que uma nação se torne bem-aventurada ou não. E às vezes você tem pessoas que não são cristãs, mas elas vivem princípios e decidem de acordo com princípios, e isso traz bênção. Isso não acontece automaticamente, tá? Isso acontece por vários fatores. Isso acontece quando os princípios, a palavra de Deus é obedecida, com decisões, seja no parlamento, nos ministérios, nas câmaras municipais, nos tribunais, nas escolas, na polícia, nos quartéis, quando nesses lugares começa a se decidir conforme os princípios de Deus, a bênção de Deus começa a vir sobre aquele lugar. A bênção de Deus começa a descer sobre aquele lugar. Não basta simplesmente a gente estar cheio de pregadores nos púlpitos, é preciso que Deus esteja no lugar dos despachos. Não basta a gente estar cheio de igrejas, e a gente com muitas igrejas, mas os princípios de Deus não são vividos na nação, muito pelo contrário. A nação ainda, ela deixa de viver aquilo que deve viver. E aqui nesse slide, ela fala uma coisa muito grande. Nós vamos ver, por exemplo, quando ele falava no Sermão do Monte, Jesus dizia que nós somos sal da terra, e nós somos luz do mundo. Aí a gente pergunta, nós somos sal da terra, nós deveríamos salgar a terra, mas nós não conseguimos salgar a terra. Nós somos sal da terra, nós somos cristãos. Mas o que acontece numa nação que tem uma abundância de igrejas? Por exemplo, vamos falar da nossa realidade angolana. Temos uma abundância de igrejas, temos igrejas por tudo quanto é lugar. Mas a gente não vê o sal presente. Se Jesus disse que nós somos sal da terra, por que que nós não estamos a salgar a terra? Por que que a terra não está sendo transformada? Por que que Angola não está sendo transformada? Por que que não há transformação de Angola? Então, a gente tem programas de televisão religiosa, a gente tem congressos, conferências, agora cada vez mais livros, mas a corrupção continua a imperar, a violência domina, a moralidade pública é desgraçada cada vez mais, e não há sal. Então, a gente nota que o sal, ele está ali, mas não tem uma influência, a influência é muito fraca, entendeu? Uma geração, nós precisamos entender que temos uma geração que vive uma terra que tem violência, que tem corrupção, imoralidade, apesar da presença e o avanço da igreja dentro de Angola. Então, que igreja é essa? Qual é a diferença que essa igreja faz? Qual a diferença de uma igreja que ela avança, mas ela não transforma? Ela avança, mas ela não modifica o cenário político. Ela avança, mas não modifica nada. E eu quero dar uma palavra muito forte sobre isso, e eu quero dar um ensino muito forte sobre isso. Nós temos aprendido e nós temos tido um ensino de que há uma separação entre igreja e há uma separação entre religião, entre o cristianismo. E eu quero dar uma palavra muito grande para a gente entender. Muitas vezes nos púlpitos são pregados que o cristão ele tem que separar religião religião e o Estado não se misturam. Primeiro, eu quero explicar uma coisa para você entender muito bem. Quando você sai de um templo, você é um cidadão ou você não é um cidadão? Óbvio que você é um cidadão. Se o arroz militar, que são forças políticas e economias que estão, você é um cidadão e vai ser afetado. Se hoje a polícia não faz o trabalho como deve, a violência aumenta, você é um cidadão e está sendo prejudicado. Se hoje você tem realmente políticas no governo de austeridade ou políticas no governo que são muito, por exemplo, aumentar o combustível, você vai ser lesado. Então, quer dizer que você é cidadão, o que a política faz te interfere. Interfere ou não interfere? Algo que interfere a sua vida. Só que foi colocado na nossa cabeça que nós
cristãos temos que pensar só nas coisas espirituais. Não, 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 não. Mesmo as coisas espirituais, elas são interferidas, as coisas espirituais, elas interferem no reino físico. Então, por que muitas vezes, presta bem atenção no que eu estou falando, os políticos dizem que política e religião não se mistura. Mas ele, para continuar no poder, ele vai pegar feitiçaria. Feitiçaria é algo espiritual, é algo como se fosse religião, então ele pode pegar uma feitiçaria para se manter no poder. Mas você que é crente não pode se posicionar. Mas você que é crente não pode tomar posição acerca do governo. Você que é crente não pode orar pelo governo e se posicionar com o que está acontecendo lá. Não que nós vamos nos levantar com revolta, com ira, com facção. Não, não, não é isso. Mas nós temos que nos posicionar nos lugares que nós estamos. E hoje, essa aula vai abrir a sua mente em relação para que você se posicione no lugar onde Deus te colocou, para que você seja uma pessoa posicionada e haja transformação onde Deus te colocou. Ou seja, sal sem sabor, um sal sem sabor é a falta de cristãos missionários no serviço público. É falta de cristãos que se posicionem no lugar de trabalho. Aquilo que eu falei. Você foi ensinado que você não precisa se posicionar, não. Saiu do trabalho, você começa a viver uma vida normal. Jesus não morreu para nós para que nós sejamos cristãos de domingo ou só na igreja. Jesus morreu para nós para que nós sejamos cristãos aonde Deus nos colocou. Aonde Deus colocou para nós estarmos, nós temos que ser cristãos posicionadíssimos. Cristãos que são vasos de Deus, cristãos que são homens e mulheres de Deus para transformar o lugar onde estão. E essas aulas vão abrir a sua mente, vai abrir a sua mentalidade em nome de Jesus e vai abrir a sua mentalidade para que você seja um cristão diferente onde você está em nome de Jesus. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós o quê? Restauração do sabor. O serviço público, como posição de combate, cada cristão tem que entender a sua missão. A missão do cristão é ser sal aonde Deus o colocou. Não só simplesmente fazer propósito na igreja, não só simplesmente fazer propósito na tua comunidade. Você tem que fazer propósito para transformar o lugar onde você está. E é isso que nós vamos falar hoje. Você foi chamado por Deus para transformar o lugar aonde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou, é ali que você tem que ser sal. É ali que você tem que ser luz do mundo. Não só na igreja. Quando nós pensamos que temos que ser luz somente na igreja, significa dizer que nós abandonamos um campo de combate que o diabo está a reinar. O diabo reina na política porque os cristãos abdicaram de ser governo e autoridade aonde Deus os colocou. Os cristãos abdicaram de ser política, nas empresas, nos empreendimentos. Nós saímos do templo e nós não somos o vaso de Deus nos empreendimentos, nos negócios, lá fora. Nós só somos cristãos dentro dos templos e quando é chamado para orar por coisas pessoais nossas. Mas não foi isso por qual o Senhor Jesus morreu. Ele morreu para levantar um povo que tem um posicionamento muito claro sobre aquilo que Deus quer. Então, a apóstolo Valnice fala uma frase muito grande. Para transformar a nação, Deus precisa do seu povo. E ele chama a igreja a assumir valores do seu reino em todas as camadas sociais e esferas da vida da nação. E a ser uma voz profética, assumir uma posição de autoridade em Cristo Jesus, a fim de desafiar as forças das trevas e influenciar mudanças profundas na vida espiritual, política, ética e moralidade pela vivência dos padrões divinos. Ou seja, nós é que vamos estabelecer os padrões divinos no governo, nós é que vamos estabelecer os padrões divinos na política, nós é que vamos estabelecer os padrões divinos nas empresas, somos nós cristãos, mas nós fomos enganados por Satanás, porque outra coisa muito interessante é porque o socialismo, ele bota na cabeça que nós não podemos nos misturar, nós não podemos realmente misturar as coisas, porque não, separa. Se você for ver o socialismo cubano, eles têm a santeria, os políticos vão buscar os santos para poder ter força. Meu Deus, que engano colocaram na nossa mente. Eles podem buscar trevas, eles podem buscar forças espirituais para ficarem fortes. Mas nós cristãos, quando chegamos em lugar de trabalho, não podemos manifestar a nossa fé. O que é isso? E hoje você vai aprender nesses estudos, não só hoje, nesses estudos, como você vai manifestar a sua fé. Não que nós vamos agora chegar, começar a falar. Não, nós vamos governar pela oração. Nós vamos nos posicionar
posicionar pela oração. Nós vamos tomar autoridade pela oração. Pela oração, nós vamos tomar o lugar onde nós temos, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós empreendemos, para que o Senhor reine sobre aquele lugar na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Então, vamos continuar aprendendo isso. Uma nação, aprende bem, ela adoece quando o povo de Deus falha. E aí é que está justamente o ponto crucial, que nós precisamos entender. Esta, na realidade, é talvez a parte mais difícil de aceitar nisso que nós vamos falar. E a nossa nação, ela está doente porque a responsabilidade é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é responsável, não dos ímpios. Luther King, ela fala, o problema não é quando o mal reina, o problema não é quando o mal está a reinar em algum lugar, o problema é quando a luz se cala, é quando a luz para, é quando a luz deixa de agir. Quando a luz deixa de agir, quando a luz deixa de se posicionar, quando o bem deixa de se posicionar, aí é que está o problema. E o grande problema da nossa nação não é as trevas reinar, não é ter feitiçaria, não é ter governo político, é ter uma igreja que não sabe se posicionar, é ter uma igreja que não se posiciona, é ter uma igreja que não é influência, é ter uma igreja que não consegue se posicionar espiritualmente e não consegue ser luz onde ela está, nos lugares onde ele está. E é aí que nós vamos falar sobre isso hoje. Então, os ímpios fazem aquilo que realmente eles sempre fazem, pecam. Os ímpios pecam, exploram, oprimem. Isso faz parte do ser ímpio, porque o diabo influencia. O Senhor tem que influenciar e ele não é luz. O ímpio vai fazer, o ímpio vai pecar. Então, a gente, às vezes, espera que sejam os ímpios a mudar a atmosfera da nação. Não vai ser. Como é que as trevas vão iluminar uma nação? Não vai. A igreja que recebeu esta autoridade e tem instrumentos de Deus para transformar a atmosfera e transformar os lugares. Olha só, vamos abrir a Bíblia lá em livro de 2 Crônicas 7,14. Você pega a sua Bíblia, vamos abrir em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: e se meu povo, olha só, primeiro, vamos até o 12, que eu quero ler o 12 para você entender, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele diz, ouvi a tua oração e este lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste para o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos, atentos os ouvidos e a oração que se fizer neste lugar. Olha só, primeiro, as orações estão cerradas. Se não há mudança da nação, as orações estão cerradas. Por quê? Porque há necessidade de arrependimento, há necessidade de confissão de pecados. E quem vai confessar pecado, e quem vai mudar a nação, e quem vai se arrepender não é o ímpio. Como é que o ímpio vai se arrepender do pecado? Como é que o ímpio vai se arrepender das coisas erradas? Ele não vai chegar e vai dizer que vai se arrepender, a não ser que tenha o mover do Espírito Santo, a não ser que tenha o mover do Senhor, a não ser que tenha o mover do Espírito Santo sobre aquele lugar. Então, o Espírito Santo precisa mover, mas o Espírito Santo vai mover na vida de quem? O Espírito Santo vai mover na vida do povo de Deus. O povo de Deus é que tem que ter consciência do pecado, e nós temos que nos identificar, ou entrar por identificação em relação ao pecado que é feito. A gente tem que e entendermos que nós vamos nos posicionar espiritualmente em identificação, por exemplo, é que nem Jesus fez. Jesus, ele entrou no nosso lugar, tomando sobre si o pecado que era nosso, se arrependendo pelos nossos pecados, para que realmente ele se fez pecado por nós, e depois o arrependimento que ele teve, o posicionamento de arrependimento, trouxe redenção, trouxe restauração. Nós não somos Jesus, mas nós somos cristãos que temos a mesma função de ser intercessores.
nós precisamos interceder por Angola, pelo mundo, como se o pecado é coletivo, o pecado da nação é um pecado único, o pecado da nação não é só do presidente, dos ministros que são corruptos, é um pecado da nação, e nós precisamos nos arrepender do pecado da nação, e quando nós tomamos o pecado da nação, nós nos arrependemos por ela. Dando um exemplo, Israel, muitas vezes, os profetas se arrependiam pelo povo, os sacerdotes se arrependiam pelo povo, nós precisamos nos arrepender pelo pecado da nossa nação, e muitas vezes nós só julgamos, nós reclamamos, nós apontamos o dedo, o governo rouba, isso aqui rouba, nós roubamos, nós pecamos, e quando há um arrependimento, o Espírito Santo abre os céus, como diz em 2 Crônicas 7:14, abre a mente de quem está em pecado, para quem está em pecado, se arrependa, porque houve um arrependimento daqueles que entendem o que é o pecado, e aí a transformação, e aí a mudança, não aponte, não é para apontar porque está um pecado, não estou dizendo que você não deve dizer o que está errado, estou dizendo que tem que ter uma ação espiritual, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual, e eu vou falar muito sobre isso, Então, Deus precisa justamente do povo para assumir os valores do reino em todas as posições, ou seja, nós precisamos ser uma voz profética, assumindo a posição de autoridade em Cristo, onde Deus nos colocou. Nós precisamos ser essa. Onde nós, para dizer uma coisa, nós precisamos ficar isso. Aonde há? Aí como é que eu devo fazer isso? Como é que tem que ser a minha posição? Como é que vai ser a minha posição espiritual? Como é que é? Por exemplo, se você vê o seu colega pecando, não é dizer ele é um pecador, ele é isso, é ímpio. É você se ajoelhar, no trabalho, ou em casa, ou ir na casa de banho, dizer, Deus, perdoa o pecado do meu chefe, porque ele é corrupto, e você vai se arrepender. Eu me arrependo pelo pecado do meu chefe, eu me arrependo pelo pecado que nós temos cometido. Quando você faz isso, se arrepende, e depois você se levanta e decretar que a corrupção caiu, Deus transforma. O primeiro passo para a transformação é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos invocar arrependimento. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há mudança de Deus. Sem arrependimento não há glória de Deus. Primeiro é arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, você vai se humilhar, se ajoelhar, dobrar a cara em terra, orar, buscar a face dele e converter dos seus maus caminhos, pedir perdão. E aí eles então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra não está sarada porque o nosso povo cristão, ele não entendeu o seu papel. Não entendeu o seu papel. Agora que nós entendemos, Deus vai fazer. Depois disso, vai vir uma transformação profunda na vida espiritual, política, ética e moral da sociedade. Uma igreja militante é chamada a levar valores do reino. E o primeiro valor é esse, de arrependimento em todos os lugares, no palácio, no governo, em lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos ser isso. E aí o que acontece? Muitas vezes nós somos levados aos lugares públicos, nós somos levados ao trabalho, e nós pensamos assim, olha, nós agora fomos para o trabalho e você vai no trabalho como se o trabalho fosse só trabalho. Você não foi enviado no trabalho só para trabalhar. O problema é que a nossa mente cristã hoje é que o trabalho é só para sair de casa e trabalhar e acabou. Não é isso. Tu não foi chamado só para ir ao trabalho. Tu foi chamado para mudar o ambiente do trabalho. Quer ver uma coisa? Você jejua na igreja, faz propósito, você jejua por várias coisas. Quantas vezes você jejua pelo teu trabalho? Quantas vezes você faz propósito de oração para mudar a realidade do teu trabalho? Quantas vezes você faz decretos espirituais para mudar a sorte do teu trabalho? Quantas vezes você se posiciona para que a realidade de corrupção, de salário baixo, de exploração do lugar de trabalho que você está mude? Para o seu negócio evoluir, para as pessoas ganharem mais? Não, a gente não faz. Mas um feiticeiro, uma pessoa que faz feitiço, ele vai fazer feitiço no trabalho. Ele vai fazer mandigas para amarrar os colegas de trabalho. Ele vai fazer feitiço para subir de posição. Mas por que o crente não toma posição de expelir as forças demoníacas com jejum no seu trabalho? Nós, no trabalho, nos comportamos como meros trabalhadores. Eu quero dar uma palavra que vai te assustar. Em Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 4, no versículo 1 mesmo. Gálatas. Olha só o que fala em Gálatas 4 e você vai assustar. Para você entender bem isso e você entender o que o Senhor quer falar hoje. Ele diz assim, 4:1, digo, pois,
que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós éramos, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha só. Ele diz que, por exemplo, tu tens aqui, ó, o herdeiro, por exemplo, ele nada difere do escravo, quando ele é menor, porque ele depende dos tutores. Você pode ser rei, você pode ser príncipe, mas você nunca vai ter a bênção de Deus se você ainda é criança, porque os teus tutores, eles é que governam sobre você. O que eu quero dizer sobre isso? É que no trabalho, você é escravo, se você não se posiciona. Porque quem não se posiciona é escravo de quem governa. Então, se no teu trabalho você não se posiciona como príncipe, como rei, como alguém que jejua, como alguém que ora, como alguém que toma posição espiritual, eu quero te dar a notícia que Satanás governa sobre ti no lugar de trabalho. Meu apóstolo, o apóstolo Mandela, isso é um absurdo. Não, isso é a palavra. Então, para você ser rei, você governar, você tem que deixar de ser como uma criança no lugar de trabalho e você precisa se posicionar. E você precisa dizer, este lugar é do Senhor Jesus por direito de criação e de direito de redenção e eu vou reinar em Cristo neste lugar. E tudo que é injusto vai cair por terra porque Deus colocou um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse lugar. De Jesus, você precisa entender isso. Quem não se posiciona é escravo de quem se posicionou. E você tem que se posicionar. Por que o diabo reina nos trabalhos, seja na empresa pública, seja na empresa privada? Por que ele reina? Porque os cristãos não se posicionam. Como um cristão não se posiciona, ele reina. Então você precisa se posicionar para que Deus possa agir. Você precisa se posicionar para que o Espírito possa operar. Então, vai se posicionar. E eu declaro que hoje essa palavra vai te despertar para um novo mover do Espírito, para um novo mover do Senhor, para um novo mover da glória de Deus, em nome de Jesus e Cristo, onde Deus te colocou, e você não vai ser mais escravo. E Satanás sabe disso. E ele sabe que essa palavra vai mudar a tua história em nome de Jesus. Então, uma nação, como eu disse, ela adoece quando o quê? O povo de Deus falha, porque os ímpios vão criar uma atmosfera. Segue o seu caminho de pecar e mentir, e não tem mandato de redenção, mas o povo de Deus recebe autoridade e instrumentos para isso, tem um mandato de mudar a atmosfera. Quantas vezes tu chega no banheiro, na casa de banho do teu trabalho e ora pelo trabalho? Quantas vezes você faz um jejum para que, como eu falei antes, se acabe as injustiças, se acabe as maldições? Quantas vezes você se arrepende pelo pecado das pessoas que estão no teu trabalho? Então, o ponto de partida é humilhação e quebrantamento. Então, como é que eu vou reinar no meu lugar de trabalho? Como é que eu vou reinar onde o Senhor me colocou? Eu vou governar através do joelho. Diga, governar através do joelho dobrado. É assim, trabalhar no governo exige confrontar a maldade real. Mas o primeiro passo não é a gente pensar, dizer, o meu trabalho, o pessoal é corrupto, o pessoal pesa. Primeiro, eu quero já abrir um parênteses, crente não pode dar gasosa, crente não pode pagar gasosa, crente tem que ser posicionado. Se você dá gasosa, você é corrupto, você é injusto, você faz nepotismo, só coloca a tua família, você está debaixo de um principado que atua na nação. E você pode ir na igreja todos os dias, mas se você faz isso, você está debaixo de uma maldição demoníaca e você precisa se arrepender disso. Se você estiver no governo, estiver vendo esse vídeo e você faz isso, você está debaixo de uma maldição demoníaca. Você não tem Deus, ainda que você vá na igreja. Você está alimentando um espírito na nação. Então, para você transformar, você primeiro precisa estar fora desse. E esse sistema só você está fora se estiver em Cristo. Então, você precisa se ajoelhar. A mudança começa no nosso coração. O funcionário cristão, ele deve olhar para si antes de olhar para os outros. Ele primeiro tem que consertar a sua vida. Você, por exemplo, não pode chegar atrasado no teu trabalho, roubar as coisas do trabalho, roubar coisas do trabalho, tirar vantagem do trabalho. Você tem que ser posturado um caráter íntegro. Tem cristão que chega atrasado, sai cedo, não atende bem os funcionários. Se você está no hospital, trata mal as pessoas, você não é cristão, você precisa se converter. E a igreja não quer dizer cristianismo. Cristianismo é ser a reprodução de Jesus no caráter e na missão. Muitos seguem a missão, mas o caráter é falho. Então você precisa ter um caráter segundo a vontade de Deus. Então, você precisa ter o teu joelho dobrado, não apenas a parte externa. É um arrependimento, buscar por Deus.
e a maldade vai cair por terra. O cristianismo não se vive dentro dos templos, o cristianismo se vive em casa, no trabalho. Então nós precisamos ser cristãos autênticos, viver um cristianismo autêntico, orar pelos nossos trabalhos, as injustiças vão cair, a maldição vai cair. Isso é ser enviado para uma missão. Sabe por quê? Tem cristão que ele se encanta no estado ou no seu trabalho com as benesses, com as bênçãos que ele recebe. E ele se corrompe com as bênçãos. Seja para receber gasosa, seja para relaxar. O seu trabalho não é simplesmente um lugar para você ficar parado e só receber salário. É você orar para transformar aquele lugar. Se una com cristãos, começa a orar por aquele lugar, começa a decretar mudança, começa a fazer propósito para a mudança do teu trabalho. Todas as injustiças vão cair por terra nessa nação. Quando os cristãos começarem a entender isso, quando os cristãos começarem a derrubar feitiçaria no trabalho, injustiças, o Senhor vai mudar o lugar aonde você está na autoridade do nome de Jesus. Você precisa se posicionar como um filho de Deus ungido para transformar o lugar aonde Deus te colocou na autoridade do nome de Jesus. Eu decreto isso. E isso é que vai mudar a nossa nação. Quando nós temos a consciência que a mudança não parte nas igrejas, a mudança parte nos trabalhos, porque ali é que muda a economia, ali é que muda as coisas, seja no Estado, seja no privado, mas começando no Estado, nós vamos ter um Estado transformado quando o cristão tiver uma mentalidade transformada. Aleluia! Então, nós precisamos ter uma geração que recebe a narração, a responsabilidade de agir com a mudança de Deus. Uma geração chave. Em cada geração, Deus, ele dá a missão para pessoas transformarem. Joel recebeu isso. Outros, Neemias recebeu isso. Chegou a nossa geração. Esses estudos vão te estremecer para você ser um vaso de Deus para a mudança da nação. Um vaso de Deus para a mudança desta nação na autoridade do nome de Jesus. Amém? Deus escolheu essa geração para mudar a Angola. Deus escolheu essa geração para se posicionar espiritualmente e mudar essa nação na autoridade do nome de Jesus. Então, nós temos uma marca de chamada, a consciência de que não basta continuar como tem sido, e de que Deus quer fazer algo diferente na nossa geração. Deus, ele tem algo dual, é uma marca, é um chamado. Nós precisamos reconhecer uma responsabilidade, e o primeiro sinal é esse que nos foi confiado. Quem sente esse fogo no coração é parte que Deus chamou nessa geração para despertar a nação. Exatamente o que Deus quer é despertar a nação, o reconhecimento de uma responsabilidade. Nós fomos chamados para mudar a nação, não só para ir em culto, não só para fazer jejum pelas nossas igrejas, mas para mudar os ambientes espirituais aonde Deus nos colocou. Isso é ser realmente um fator de mudança. Então, resumo, a redenção da nação vem pela igreja militante, não vem pela política convencional. A igreja tem a responsabilidade primária pela condição da nação de mudar o lugar. E Deus vai colocar, cada vez que a gente entender isso, nos lugares de governo, de autoridade, Deus vai colocar homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para mudar a realidade naquele lugar, usando como Daniel, como Esther, como Neemias, como Esdras nessa nação, para mudar a realidade da nação. Nós somos sal, temos que ser sal no serviço público e uma geração chave que vai receber aquilo que Deus tem para mudar a nação. É isso que Deus tem para nós. E cada estudo desse, nós vamos deixar uma reflexão, uma ação. Primeiro, você vai reservar 30 minutos por dia para orar e entender ao Senhor qual o significado espiritual do lugar que você está. O que você tem que fazer naquele lugar? Você não vai pedir mudança, promoção, resposta aos problemas. Vai dizer, Deus, qual é a função que o Senhor quer para mim no lugar de trabalho onde eu estou? Você está numa missão naquele lugar. E nos colocaram na cabeça que não é uma missão. Nos colocaram na cabeça que aquele lugar não é um lugar de mudança, não é um lugar que eu tenho que viver cristianismo. É o lugar que você tem que viver cristianismo, sim. E se você notar, você está mais no trabalho do que na igreja e do que em casa. Então, no lugar onde você mais está, mais tempo está, é o lugar que você mais tem que exercer a autoridade como cristão. Em nome de Jesus, é o lugar que mais você tem que se posicionar para mudar aquele lugar. Aleluia! Então, você vai anotar isso e você vai fazer isso. Então, a nossa aula é essa, glória a Deus. E eu quero também falar sobre o movimento Ore por Angola. Nós estamos gerando um movimento de
oração diária por Angola. Como é que nós estamos a fazer? Nós estamos juntando pastores que todos os dias nós tem uma igreja jejuando e orando por Angola 24 horas. Ou seja, segunda tem uma igreja, terça tem outra igreja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E nós vamos fechar um relógio de 7 dias por semana, 24 horas por dia, de jejum e oração por Angola. Então, se você quer, a sua igreja, o seu pastor, ou você que é pastor, quer se juntar ao movimento Ore por Angola, deixe uma mensagem aqui nas mensagens e com o seu número, nós vamos entrar em contato consigo e você vai fazer parte desse movimento. Uma vez por mês, nos juntamos para orar por Angola, num lugar, numa igreja. Então, faça parte do movimento Ore por Angola. Nós vamos fazer isso, jejuar e orar até as eleições do ano que vem. Então, até outubro do ano que vem, vamos estar nesse movimento. Então, que Deus abençoe. Vamos nos unir pela transformação da nação. Vamos nos unir pela mudança da nossa terra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quem está conosco, dê um amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te use e te levante para transformar a nação angolana. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Então, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fique debaixo da bênção.